Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Isnael de Souza e estamos aqui com o programa Superação para mudar a sua vida. Teremos daqui a pouco, no momento Conexão, um bate-papo muito interessante com o pastor Carlos Alberto sobre crises existenciais à luz da teologia. E no momento Superação, uma palavra abençoada para mudar a sua história. Como vencer as adversidades. Não saia daí, não mude de canal, mude de vida. Programa Superação, seja super você também. Missão Batista Ágape. Nosso propósito é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Venha receber uma palavra para mudar a sua história. Missão Batista Ágape, mais que uma igreja, sua família. Graça e paz, pastor Carlos Alberto. A paz de Cristo, a paz do Senhor, pastor Isnael. Prazer imenso estar participando desse programa mais uma vez. Espero que seja mais uma vez edificante aqui que nós vamos aqui conversar, bater esse papo aqui, que seja um momento bastante edificante para o nosso amado telespectador. Legal. Que bom ter vocês aqui mais uma vez e nós estaremos falando sobre as crises existenciais à luz da teologia. E o nosso amigo de todas as horas que vai nos ajudar, o pastor Carlos Alberto, Amém. Ele vai estar falando conosco sobre as crises existenciais. Eu já queria saber do senhor, o que é uma crise existencial, pastor? O senhor tem alguma definição? Bom, pastor Isnael, basicamente a gente sabe que o ser humano tem as suas complexidades e a crise existencial, acredito que vem do interior do homem. Vem da alma do homem, né? Vem do âmago do ser humano. Né? O ser humano em si tem as suas complexidades, suas crises interiores, né? Que posteriormente vai se externar, né? Externamente falando, mas eu acho que crise existencial, na minha concepção, ela vem da alma, do interior do homem. Da alma, muito bem. Eu acho muito interessante essa colocação que o senhor está fazendo sobre as complexidades das crises existenciais, por um simples fato. O ser humano, quando ele começa a demonstrar externamente, aí o senhor colocou as questões exteriores, as questões interiores, mas isso fica muito latente externamente quando você observa que as pessoas não sabem onde querem chegar, elas não sabem quem elas são, elas têm uma dificuldade muito grande de se inteirar no mundo, de ter satisfação, de ter gozo, de ter ânimo. Eu acredito que as crises existenciais, elas perpassam também por esses quesitos. É verdade. Porque nós observamos que as pessoas geralmente, não sei se o senhor vai concordar comigo, elas compram o que não podem para satisfazer pessoas que elas não gostam, gastando dinheiro que não têm. É verdade. E, no final das contas, nunca estão satisfeitos. Não é verdade, pastor? É verdade. São pessoas que vivem sem perspectivas. As pessoas elas não têm uma direção. Elas vivem de uma maneira, vai levando a vida de uma maneira sem motivação, sem perspectiva, em todos os sentidos falando, né? Então, isso traz problemas sérios psicologicamente, na alma. A pessoa vive insatisfeita com a vida. E com isso vai fazendo com que a vida se torne realmente uma apatia. Pessoas apáticas. Pesado, né? Pesado, é verdade. Pastor Isnael, uma coisa muito interessante. A vida é essencialmente simples. Nós que a complicamos com os nossos pecados, com as nossas manias, com as nossas atitudes muitas vezes erradas. Então eu, particularmente, tenho uma visão que a vida, no geral, ela é simples de se viver, né? Mas as pessoas complicam. As pessoas vivem dentro de um ciclo, muitas vezes, vicioso, que vai levando as pessoas vão se tornando amargas, problemáticas, e muitas vezes
levando para o lado teológico, né? Muitas vezes culpa Deus por muitos erros da sua existência, da sua alma. Então isso é um assunto muito pertinente e atual, que acontece dia a dia, né? É muito curioso você ter colocado a questão teológica, fazendo essa pequena observação, e eu gostaria também de fazer um adendo. Quando nós falamos de teologia, a teologia compreende as relações entre Deus e o homem, tendo em vista que essa relação, ela também influenciará tudo aquilo que está à nossa volta. Então, em se tratando de teologia, quando nós falamos de crise existencial, um dos estopins para que isso seja uma realidade, à luz da teologia, e foi colocado aqui pelo pastor Carlos Alberto, é a evidência do pecado. É verdade. Porque o pecado, na verdade, ele faz com que o homem, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ele venha se afastar do próprio Deus. Então, o pecado, na verdade, ele é uma barreira que foi criada pelo próprio homem. Lógico que há aqueles que vão divergir, dizer que há uma outra influência espiritual, há uma questão relacionada intrínseca em Deus, concernente a isso. Todavia, eu creio que essa barreira foi criada pelo homem, que gerou esse afastamento. E o homem, no seu espírito, ele perde o contato com Deus e ele fica mais sensível no nível da alma, aonde nós estamos concentrados nas nossas emoções, porque é o nosso espírito que tem contato com Deus. Então, o homem peca na alma e isso influencia o seu espírito. E ele vive isso na sua carne, porque o ser humano é sinestésico, né? Ele faz para sentir e sente o prazer no corpo e na alma. Na presença de Deus, obviamente, no espírito. Então, se tratando da questão do pecado e das crises existenciais, o pecado ele é aquilo que nos faz afastar de Deus. E faz com que essas crises, elas aconteçam na nossa vida. Porque se eu colocar Deus no início, meu irmão, a chance de dar certo no final é de 100%. Agora, se eu não coloco Deus em nenhuma parte do processo, a chance de dar errado também é 100%. É verdade, é um reflexo. Na verdade, a questão do pecado é uma questão realmente complicada, porque há um texto bíblico, o profeta Isaías, ele expressa isso de uma maneira muito interessante, que o pecado faz separação do homem e Deus. Então, isso traz consequências, quando o homem ele não coloca Deus como centro, como cristocêntrico em sua vida. Né? E isso vai gerar, porque quando Deus ele se torna o centro da alma do homem, as coisas começam a ser norteadas, dirigidas por Deus. O homem, obviamente, ele vai temos problemas, aflições, mas sabemos que temos um Deus que conduz a nossa vida, que traz refrigério para a alma, que traz alívio para as nossas tensões, as nossas aflições, né? E Paulo, eu lembrei aqui de um texto que Paulo passou por isso. Diz a palavra do Senhor que ele atravessou a Macedônia, ele não teve descanso algum. Lutas por fora, temores por dentro. Olha, Paulo, um grande apóstolo da graça, um homem dotado de conhecimento, mas Paulo estava vivenciando esse momento de aflição na alma dele. Mas diz a Bíblia que com a chegada de Tito trouxe conforto para a alma dele, para o coração dele. Então sempre há um conforto, sempre há um alento de Deus para a existência do homem. E é muito legal essa colocação em que o senhor colocou as questões que Paulo estava vivenciando, todavia, ele não vence isso sozinho. Deus usa a vida de Tito para que essa barreira que a crise existencial havia criado, ela fosse derrubada. E me chama muito a atenção um ponto aqui relacionado a essas questões existenciais. Immanuel Kant, ele que foi o criador da teoria do imperativo categórico, me chama muito a atenção que ele fala sobre o poder da intenção. Ele diz que o poder da intenção ele é maior do que o poder da ação. Na realidade, quando nós entramos em crise, é porque alguma coisa aqui dentro, relacionada à nossa intenção, fez com que a nossa ação nos impelisse a uma atitude que nos criasse uma crise.
que vai contra alguns costumes que nós estamos acostumados, que vai contra alguns princípios que nós aprendemos, só que nós não temos força para poder romper esses princípios. O problema é que a gente não trabalhou a questão da intenção. Aí vem uma pequena pergunta. Agora, como eu faço para que essa intenção ela seja uma boa intenção, uma boa vontade, que é uma ocupação em que a filosofia tem para estudar o comportamento humano, a boa vida? E aí a gente vai tentar descobrir isso, né? O telespectador com certeza está com essa dúvida. Poxa, mas falou tanta coisa, rebuscou tanto, e qual seria então a solução para tudo isso? É muito simples. Paulo, ele disse algo muito interessante, que ele prosseguia para o alvo, e esse alvo estava ligado à sua soberana vocação. Então o que a gente aprende aqui? Duas coisas importantes. Você precisa ter tangência. E Paulo dizia que o seu alvo era Cristo. Então, o seu alvo deve sempre ser agradar a Deus, viver a vida que Cristo propôs para você. E partindo desse princípio, o que você descobre? Que você tem um chamado, que você tem uma missão, que você não está aqui na Terra somente para passeio. O senhor concorda comigo, pastor? É verdade, muito bem colocado. Eu acredito que toda essa questão que Paulo diz em Filipenses, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, tudo gira em torno de colocar Deus em primeiro lugar, né? É ter Deus como centro, como prioridade, porque Deus ele está sempre ao nosso lado, Deus está sempre pronto a nos socorrer, Deus está sempre pronto a nos perdoar, a redirecionar a nossa vida. Isso é muito importante, redirecionar. Talvez você esteja passando por esse problema. Você está precisando ajustar os seus passos, ajustar a sua alma, ajustar seu coração, porque tudo parte do coração. O coração é enganoso, o coração engana. E por isso que é muito perigoso quando alguém caminha por esse prisma, né? A emoção que fala mais alto, isso é um perigo muito grande. Mas quando você realmente ouve Deus, escuta Deus, para ouvir Deus, ouvir a sua palavra e redireciona a sua vida para um caminho reto, um caminho de retidão, um caminho piedoso, um caminho que é o caminho do Senhor. Então, a minha recomendação, aqui, corroborando aqui com a palavra do pastor Isnael, é que você coloque Deus na sua vida, que você deixe Deus ser o centro da sua vida, porque vivemos para Ele, tudo vem dEle e volta para Ele, pastor. Amém. É muito bem colocado pelo pastor Carlos Alberto, e que, em nome de Jesus, que você tenha curiosidade de buscar mais a Deus, de conhecer mais a palavra, de entender que o reino de Deus é uma realidade, que o reino espiritual é uma realidade. E quando nós falamos aqui de teologia, e nós já citamos o termo relacionamento, Deus, Ele quer se relacionar com você. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz na sua soberania é para que você também seja feliz. Esse é o alvo de Deus aqui nessa terra. Fazer com que você aqui plenamente goze daquilo que Ele tem de melhor. Isaías 1:19. Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas para isso acontecer, fazendo aqui um adendo ao que o pastor disse, é muito importante que você deixe Deus ele ser o centro da sua vida. Não somente frequentar um templo ou ler a Bíblia esporadicamente, mas que você venha entregar a sua vida para Jesus. Amém, pastor? Pode despedir dos nossos amigos aí? Então, queridos e amados do Senhor, que Deus abençoe você, que Ele seja o Senhor da sua vida, abençoe a sua família, a sua casa, seus relacionamentos, enfim, seus entes queridos, sua existência, sua história, que o Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém. Amém. Não fique em crise, esteja em Cristo. Daqui a pouquinho estamos de volta com um programa Superação, no momento, superação para a sua vida, uma palavra de tangência para mudar de vez a sua história. Um ósculo santo, até daqui a pouco.